Olá, meu nome é Alessandro Trovato e sou analista de sistemas e um apaixonado por essa ferramenta chamada Excel. Decidi gravar essa aula para que eu pudesse auxiliar alguns amigos com relação às dúvidas na função PROC-V. A função PROC-V é uma função simples de ser implementada. O problema é que muitas vezes quem conhece a ferramenta não consegue passar de acordo as suas funcionalidades. Basicamente, a função PROC-V significa procura vertical. Para que você possa saber exatamente o nome do aluno, a série em que ele está, informações para a cobrança, você vai precisar trazer essas informações de uma planilha para outra. Utilizamos a função PROC-V para isso. Nessa planilha que você está vendo de exemplo, tenho a tabela de estados através das suas siglas ou a representação das suas unidades federativas. Como fazer então na célula E5, essa que você está vendo agora em destaque, como é que eu posso trazer o estado com base na digitação apenas da sigla aqui na célula G2? Se digitarmos então, por exemplo, São Paulo, eu gostaria de trazer o estado e gostaria de trazer a capital. Como fazer isso? Vamos fazer isso inicialmente digitando o estado desejado. Vamos colocar aqui Goiás. Para trazer o estado adequadamente, devemos consultar essa nossa tabela, essa nossa lista, e, de acordo com a localização da UF ou da sigla, deverá ser retornado o estado e a capital. A função PROC-V então vai me ajudar nesse sentido. Veja só, igual PROC-V. Abro parênteses. A função PROC-V possui 4 argumentos que precisam ser utilizados. O primeiro argumento chama-se valor procurado. Valor procurado é a informação que você quer buscar na base. Nesse caso, eu quero buscar pela sigla GO, né, de Goiás. Valor procurado será então a célula que tem o estado. O próximo passo é separar os argumentos da função. O que separa o argumento de uma função no Excel? É o ponto e vírgula. Vamos então colocar o ponto e vírgula. E se você notou, em negrito agora ficou o segundo argumento, chamado de matriz tabela. A matriz tabela é a base de dados de onde o PROC-V vai procurar a sigla que você informou no primeiro argumento, no valor procurado. A matriz tabela ela tem uma característica muito especial que você deve respeitar para que o PROC-V funcione adequadamente. Se você está procurando uma sigla do estado, obrigatoriamente a sua tabela matriz deve iniciar, a primeira coluna deve ter a sigla, deve ter a informação que você está procurando. O PROC-V ele sempre vai começar a procura a partir da primeira coluna da sua seleção, não importa a posição dela na planilha. Se eu selecionei as colunas de A a C, a procura pela sigla vai ocorrer na coluna A. Se, por exemplo, eu tivesse escolhido as colunas de L a N, a pesquisa começaria na coluna L, e assim sucessivamente. Esse é o erro muito comum no PROC-V. Esse é o erro que normalmente leva as pessoas a errarem uma função dessa quando estão fazendo. A palavra estados que você está vendo que apareceu na função refere-se a um apelido que eu dei para a minha base de dados. Depois eu faço um gancho e mostro para você como eu fiz isso. Vamos colocar a letra da unidade, nós vamos colocar um número. E esse índice é referente à coluna de onde está a informação que você quer. O estado está na segunda coluna a partir da minha seleção. Coluna A, coluna 1. Coluna B, coluna 2. Coluna C, coluna 3. Como eu quero o estado, vou colocar apenas o número 2. Ponto e vírgula. O último argumento ele é opcional, mas eu aconselho você a colocar, pois temos duas possibilidades de busca, uma busca exata ou uma busca aproximada. O argumento falso, se você escrever falso ou colocar o número 0 como esse argumento, também funciona da mesma forma. O argumento falso ou o número 0 faz a correspondência exata. Se eu estou procurando a sigla GO, ele vai procurar a sigla GO na tabela. Se não encontrar, ele vai retornar um erro. Vou fechar o parênteses, pois terminei toda a minha função. Perceba que ela ficou muito simples depois de preenchida e vou pressionar o Enter. Pronto. Perceba que a função PROC-V ela tinha como informação, como primeiro argumento, o valor procurado, que é a célula G2. Com base nessa informação, ele vai procurar na matriz tabela a sigla Goiás, a sigla GO. Como ele faz essa procura? Ele começa sempre a partir da primeira célula da sua seleção. Ele faz uma comparação. O F é igual a GO? Não. Então, automaticamente, o cursor do Excel, o ponteiro da função PROC-V, desce para a linha de baixo.
AC é igual a GO? Não. Então o cursor desce novamente para a linha de baixo. O sentido da procura, então, da função PROC-V é de cima para baixo. Por isso é chamado de PROC-V, de procura vertical. Se quiséssemos fazer a procura em linhas, essa procura seria um PROC-H, ou uma procura horizontal. Bom, de posse dessas informações, vamos repetir então o exercício para a capital. Sinal de igual, PROC-V, e vou abrir parênteses. Primeiro argumento é o valor procurado. Vou procurar novamente pela sigla. Outra regra importante para você que está usando o PROC-V. A informação que você vai procurar deve ser única na matriz. Não deve ter, por exemplo, duas siglas GO. Você não deve procurar por siglas ou por códigos que se repitam na sua lista. Utilize preferencialmente códigos que não se repetem, como, por exemplo, CPF para pessoas, código de produto para materiais e assim sucessivamente. Se na sua base de dados você não tem um campo único, então será necessário criar uma chave com a união de dois campos, de forma que essa chave não se repita em nenhum momento. Continuando, valor procurado é a célula G2. Ponto e vírgula. Matriz tabela é a minha tabela de informações. Vou selecionar então novamente toda a minha tabela. Cuidado, porque normalmente quando eu quero pesquisar a capital, muitos selecionam apenas a coluna com a informação que você quer desejar, que você quer retornar. Mas isso não funciona, pois a sigla procurada é G2. Devemos selecionar então toda a nossa lista para que a procura ocorra pela sigla e na sequência a coluna especificada seja retornada. O próximo passo então é colocarmos um ponto e vírgula e informar o índice da coluna que eu desejo retornar com a minha função PROC-V. Eu quero retornar agora a capital. A capital está na terceira coluna. Nós vamos então contar, veja só. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ponto e vírgula, e vamos digitar o quarto argumento. Ao invés de colocar 0, vou escrever falso. Note que o argumento também é aceito pela função. Essa regra funciona para qualquer versão do Excel, seja 2003, 2007, 2010. Qualquer versão do Excel que trabalhe com a função PROC-V aceita esses argumentos nessa ordem. Fechando então o parênteses e pressionando Enter, o resultado será Goiânia. Agora, veja que interessante. Se digitarmos aqui a sigla RN e pressionarmos o Enter, o resultado será Rio Grande do Norte como estado e a capital Natal. Cada função, cada célula que você queira retornar de resultado deverá ter uma função PROC-V associada a ela. Vou colocar essa função aqui na frente da célula para que você possa, por exemplo, copiá-la e entender o seu conceito. Agora uma dica. Vocês perceberam que eu coloquei o nome de estados na minha lista. Eu vou agora fazer algo diferente. Nós vamos, como eu colocaria um outro nome nessa faixa de dados? Eu posso colocar mais de um nome para a mesma faixa de dados. Para isso, basta clicar na caixa de nome e digitar o segundo. Veja só, estados, exemplo. Pressionando o Enter, criei mais um nome para essa lista de estados. Vou então digitar aqui a função PROC-V apenas para que você veja como ela funciona também. Valor procurado, Rio Grande do Norte. Ponto e vírgula. Matriz tabela, ao invés de selecionar, vou pressionar a tecla F3 e escolher nos meus nomes o estado exemplo. Vou dar um OK, ponto e vírgula, quero retornar a capital. Terceira coluna, ponto e vírgula, 0. Pressionando Enter, o resultado então é o mesmo. Um detalhe para você que utiliza a função PROC-V. Se você precisasse, por exemplo, utilizar a função PROC-V para retornar diversos valores, tome cuidado quando for utilizar não for utilizar nomes e copiar as funções. Eu vou criar uma cópia dessa planilha, veja só. Perfeito, eu vou colocar aqui PROC-V2. Vou retirar o nome dessa planilha, pegar essas funções e vou fazer o exercício de novo, só que dessa vez utilizando as células. Só que com uma pequena mudança. Eu vou mudar essa estrutura. Eu vou colocar algumas siglas. E quero trazer o estado e a capital. Primeiro passo. PROC-V, abrir parênteses.
Valor procurado é a sigla AC. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Vou selecionar toda a minha matriz tabela. Ponto e vírgula. A coluna, eu quero o estado, ela está na coluna 2, a partir da minha seleção, número 2, ponto e vírgula, 0. Pressionando Enter temos o estado correto, que é o Acre. Mas perceba que temos um pequeno problema quando utilizamos essa função. Vou ganhar tempo, vou copiar essa função e vou colar nessa nova fórmula, nessa nova célula, apenas trocando como característica o índice para 3. Se copiarmos essa fórmula para baixo, o resultado será apresentado corretamente, certo? Mas se trocarmos a sigla de Acre na segunda linha, na terceira linha haverá um erro. Esse erro n/d significa que os dados que você procurou não estão disponíveis. Isso ocorreu porque a tabela foi deslocada. Por que funcionou na primeira e na segunda linha, mas não funcionou na terceira? Lembre-se que isso é um erro muito comum para você que faz PROC-V. Quando copiamos uma fórmula para baixo, como fizemos agora, temos que lembrar que as referências das células, quando elas não estão protegidas pelo símbolo do cifrão, elas mudam conforme copiamos a fórmula para baixo. Note que a minha referência vai de A1 até C28. Quando essa fórmula foi copiada para baixo, houve um deslocamento. Ela passou agora a considerar os dados de A2 a C29. Na terceira linha, quando eu copiei a sigla do Acre, perceba que a matriz vai de A3 até C30. Se você notar essa região que está em destaque, o Acre está fora dela, justamente porque a colagem fez com que as referências mudassem. Quando você estiver utilizando o PROC-V para evitar essa situação, o que você deve fazer então é selecionar a sua matriz e proteger. Ou, antes de realizar a função, você deve dar um nome para ela. Vou copiar agora a função para baixo, veja só. E temos agora corretamente a descrição do Acre e não importa a posição em que eu a digite. Lembre-se que as regras principais para que o PROC-V funcione bem é que, primeiro, o valor procurado tem que estar na primeira coluna da sua seleção. Segundo, o PROC-V procura da direita para a esquerda, sempre. O PROC-V não vai, por exemplo, procurar pela capital para retornar a sigla. O PROC-V, se selecionamos essa tabela, vai procurar sempre a partir da primeira coluna. Preferencialmente, você deve colocar os seus dados classificados em ordem crescente pelo campo que você está procurando. Principalmente se você for utilizar o parâmetro aproximado. Vamos voltar aqui para esse exemplo. Eu vou apagar essas células, vou deslocar para cima. Se trocarmos a busca exata, que é o parâmetro 0, pelo parâmetro 1, que é a busca aproximada, note que não encontraremos a sigla do Acre. Por quê? Se procurarmos uma sigla, por exemplo, XX, e pressionarmos Enter, o estado para XX não é Tocantins. Se avaliarmos a nossa tabela, observe que a procura foi feita até o final, e como ele não encontrou a letra XX após os meus itens, após os meus dados, ele retornou imediatamente o último válido que ele encontrou. Por isso é chamado de busca aproximada, por isso o parâmetro 1 no PROC-V. Seguindo essas regrinhas básicas, eu tenho certeza que você não terá problemas ou dúvidas com relação à aplicabilidade da função PROC-V. Espero que você tenha compreendido. Eu sou o instrutor de Excel, disponibilizei algumas aulas também no portal da Saber Online, onde você encontrará módulos dos níveis básico, intermediário e avançado dessa ferramenta. Caso tenha dúvidas, poste aqui na região de comentários. Bons estudos, espero que você tenha entendido esse conceito. Até breve.